Gostaria de cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus e pela misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez e agora irei meditar juntamente com vocês em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 47, que diz assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou dar uma parada aqui, depois, na permissão de Deus, darei o prosseguimento. Sabemos aqui que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele abriu o entendimento dos discípulos, não ficou nenhuma dúvida no coração de nenhum deles. A Bíblia relata, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu uma vez para mais de 500 irmãos. Quando ali Paulo escrevendo aos Coríntios, ele estava falando sobre a ressurreição dos mortos. E aqui o Senhor Jesus, depois de ter tirado toda a dúvida do coração de seus discípulos, de seus seguidores, abriu o entendimento deles, eles passaram a crer nas Escrituras, a ter certeza que convinha que o Cristo, Filho de Deus, fosse entregue nas mãos dos pecadores, padecesse e fosse morto, crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. E ele passou as cornetadas para os discípulos, os seus ensinamentos. Instruiu eles a pregar o arrependimento, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. E ele falou para eles: vocês agora vão ficar em Jerusalém, até que do alto recebereis o revestimento de poder, a promessa que eu fiz para vocês, a promessa de meu Pai, é o revestimento de poder. Então a Bíblia diz aqui no versículo 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então os discípulos foram para Jerusalém, para o cenáculo. Talvez, quem sabe, os 500, que depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu para eles, quem sabe? A Bíblia não descreve aqui. A Bíblia apenas descreve que quando, aí lá em Atos capítulo 2, vai dar este relatório, que provavelmente Atos dos Apóstolos deve ter sido escrito provavelmente por Lucas também. Então no versículo 2, ali vai se cumprir o que o Senhor Jesus tinha prometido para eles. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, e quando ele subiu ao céu, daí 10 dias, no dia de Pentecostes, então o Espírito Santo foi derramado, desceu do céu o poder de Deus sobre os discípulos. E a Bíblia relata que estavam ali no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, quase 120 pessoas. Nós sabemos que antes
eles tiraram uma sorte ali e nomearam Matias para ser o substituto de Judas Iscariotes, para serem novamente os 12 discípulos. Mas a Bíblia relata aqui em Atos 2 o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, ali aconteceu algo sobrenatural. Os discípulos que não tinham nenhuma dúvida. Os discípulos que estavam crendo no Senhor Jesus de todo o coração. Tanto é que quando o Senhor Jesus subiu para o céu, eles não ficaram tristes. Mesmo olhando para cima e vendo o Senhor Jesus subindo para os céus. E se esconder e ocultar-se dos seus olhos. Mesmo assim, os discípulos não ficaram tristes. Pelo contrário, eles foram para o cenáculo, alegres, felizes. E ali a Bíblia diz que eles estavam no templo, bendizendo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Eu creio que eles cantavam hinos. Eu creio que eles oravam. Eu creio que eles buscavam. E justamente no momento que eles estavam todos assentados, aguardando ali, de repente veio aquelas línguas, como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, aquelas santas línguas, que um dia também pousou sobre mim. Pousou sobre você, que um dia também foi batizado no Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E através do Espírito Santo você começou a falar noutras línguas. A Bíblia relata aqui que eles falaram noutras línguas, porque ali estavam uma grande multidão, devido à festa que iria acontecer em Jerusalém. Estava uma multidão ali presenciando aquele momento glorioso, maravilhoso, ali. Muitos acharam que os discípulos estavam até bêbados, estavam embriagados. Mas os discípulos era cheio do poder de Deus. E ali os discípulos de Jesus falavam em seus próprios idiomas. Cada um podia entender na sua própria língua. É assim que o Espírito Santo faz, de acordo com a vontade dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, exatamente naquele momento em que a igreja do Senhor Jesus, que estava se reunida ali, e ela começou ali com quase 120 apóstolos ou discípulos, juntamente com os apóstolos também, que estavam reunidos ali em nome de Jesus e aguardando a promessa, que ele um dia disse: eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, que fique convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber e nem o conhece, mas vós o conheceis. E a Bíblia diz que este Espírito Santo de Deus, ele guia, ele instrui, ele orienta o crente em toda a verdade. Ou seja, em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Isso foi tão maravilhoso. E a Bíblia vai descrever mais adiante que Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo, ele tomou a palavra, ele começou a pregar na autoridade do Espírito Santo, pregar com ousadia, pregar sem medo, pregar com coragem, com destemor. E ali
o que aconteceu? Foi algo maravilhoso. Quase 3.000 almas na primeira pregação de Pedro, após ele estar cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, nos nossos dias, Ele quer nos renovar, Ele quer nos avivar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos encher do seu Santo Espírito para pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cruz, o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele não promete riquezas, fazendas. O Evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele promete sim o céu, a nova Jerusalém celestial, para aqueles que creem em Jesus. Após esta vida, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Mas enquanto vivemos aqui no mundo, o Senhor Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer. A igreja vai vencer. Meu irmão, minha irmã, você vai vencer. Nós vamos vencer em nome de Jesus. E nós podemos declarar: a vitória é nossa em nome de Jesus. Daqui a pouquinho o Senhor Jesus retornará de novo. E Ele vai vir até as nuvens. E Ele vai nos arrebatar. Ele vai nos tirar desse mundo de ilusão, deste mundo de podridão, deste mundo que jaz no maligno. Mas daqui a pouco, adeus para sempre sofrimento. Adeus para sempre tristeza. Ninguém vai ficar triste. Ninguém vai ser triste. Até porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem mais tristeza na alma. Ele não tem mais angústia na alma. Por quê? Porque o Espírito Santo mora no coração do verdadeiro cristão, no coração do verdadeiro crente. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que possamos fazer aquilo que agrada o coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que possamos crer no Senhor Jesus e continuar perseverando na fé, perseverando na humildade, na simplicidade. E que não tenhamos medo, porque o Senhor Jesus está conosco. E Ele quer nos armar, Ele quer nos encher do seu Espírito Santo, para que no nome dEle nós possamos pregar o Evangelho da salvação, o verdadeiro Evangelho que leva o homem para as lindas mansões celestiais, para vivermos com Ele para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus.